Seja bem-vindo à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para analisar com vocês um trecho do relatório da Polícia Federal, que a gente já sabe que o ministro Alexandre de Moraes levantou o sigilo, então qualquer pessoa pode acessar esse relatório. Ele tem cerca de 884 páginas, para ser bem específico, tá? Eu já li mais de 300 páginas, não li ele em uma ordem cronológica, porque tem informações que eu já conhecia, então fui pulando algumas coisas agora e fui colocando na minha lista de leitura aqui, ó, coisas mais importantes. Então eu tô do meio do relatório para frente, porque tem coisas do meio do relatório para trás que já era de conhecimento público por conta de fontes e informações que a gente tinha. Algumas informações novas surgiram ali, como a gente sabe, né? Tem um plano ali, por exemplo, de fuga do Bolsonaro, que foi montado em 2021 e que a gente viu que não foi colocado em prática em 2021, só foi colocado em prática em 30 de dezembro de 2022, quando ele fugiu para os Estados Unidos da América, que envolvia ali, inclusive, todo o papel do Bolsonaro, deixando evidente para você e para mim, inclusive, que a trama golpista do Bolsonaro não começou em julho de 2022 com aquela reunião. Ao contrário, no documento encontrado no computador do Mauro Cid, que foi criado em março de 2021, um PowerPoint, se tem ali informações de organização de um plano de fuga do Bolsonaro, após o Bolsonaro atacar o STF, atacar o TSE e não cumprir o que ele chamava supostamente ali de medidas ilegais promovidas em tese pelo ministro Alexandre de Moraes e pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Vocês vão lembrar, inclusive, que em 2021, para ser específico, em setembro, Jair Bolsonaro fez aquele ato na Avenida Paulista com cerca de 1 milhão de pessoas, onde ele xinga o ministro Alexandre de Moraes, vocês vão lembrar, né? Aquele famoso Alexandre de Moraes, canalha, canalha, respeita o povo. E aí ele continua falando ali que não respeitará mais ordens emanadas pelo Supremo Tribunal Federal, que não vai seguir isso, que não vai seguir aquilo, e fez todo aquele escarcéu que vocês vão lembrar aí, até que ele foi informado pelo Jorge Oliveira, se não me falha a memória, que o Alexandre de Moraes mandaria prender ele e mandaria prender o Carlos Bolsonaro. Bolsonaro se desesperou, começou a chorar, ligou pro Michel Temer, mandou o jatinho pegar Michel Temer desesperado para que Michel Temer fosse para Brasília, botar panos quentes em cima. Depois várias figuras confirmaram que essa história era verdadeira, e o próprio ministro Gilmar Mendes, inclusive em outra oportunidade, contou em outro momento que o Bolsonaro também chorou na frente dele ali, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas vocês pesquisem aí na internet. É o seguinte: Gilmar Mendes confirma que o Bolsonaro chorou, que ele vai contar uma outra história. E aí tem um fato importante que a gente precisa lembrar aqui, que o golpe estava sendo tramado, pelo menos até onde a gente tem informação, desde 2021 pelo menos. O plano de fuga que foi montado em março de 2021 foi montado por quê? Porque se imaginou que depois do 7 de setembro, Bolsonaro iria para cima de forma mais ferrenha do STF. Quando ele recebeu a informação que seria preso ele e os filhos, ele recuou, ficou com medo, e aí não deu tempo de colocar em prática o plano de fuga, que inclusive tinha até alguns elementos do meio militar ali adequados para esse plano, tanto que eles utilizam até algumas referências ali, né, RAF e LAF, né, se não me falha a memória, para falar sobre esse plano de fuga do Bolsonaro, e se tinha ali colocado em prática o que eles chamam de estratégia de extradição do Bolsonaro do Brasil para se prevenir de caso de prisão. A gente viu que, como eu disse já, ele não foi utilizado em 2021, mas foi readequado e colocado em prática em 2022, no dia 30 de dezembro, quando ele foge para os Estados Unidos da América e de lá continua articulando o golpe. E aqui no relatório, na página 736, tem um ponto que me chama bastante atenção. Por quê? A Polícia Federal apreendeu o telefone do Bolsonaro, vocês vão lembrar, né? E no telefone do Bolsonaro tinha um contato salvo escrito o seguinte: Brig Pazini, que é o Maurício Panzini Brandão, major brigadeiro da Aeronáutica, que está na reserva desde 20 de abril de 2011, só que ocupou o cargo no governo Bolsonaro entre 1º de outubro de 2021 e 1º de janeiro de 2023. E aí, quando ele soube que o Bolsonaro ia para os Estados Unidos da América, né, quando colocaria em prática o plano de extradição do Bolsonaro do Brasil, ele manda uma mensagem para o Bolsonaro às 15 horas e 2 minutos do dia 30 de dezembro. O Bolsonaro tinha mandado uma mensagem para ele às 11 da manhã, comentando o seguinte: 11 horas e 26 da manhã, o Bolsonaro mandou o contato para ele e falou o seguinte: esse é meu telefone particular,
Jair Bolsonaro. E aí mandou a mensagem pro Pazini. O Pazini comentou: espero não ter de devolver este celular funcional quando voltar ao Brasil. Estou na casa do meu filho em Clermont, a oeste de Orlando. Se for de seu interesse, gostaria de conversar contigo. Favor sinalizar quando possível. Só que aqui, meu amigo, acontece uma coisa que eu tenho visto sido divulgada em poucos lugares e que se tem dado pouca ênfase, que é o seguinte: o Bolsonaro foge, não passa a faixa pro Lula, o Lula toma posse no dia 1º de janeiro, e aí no dia 2 de janeiro, o Maurício Panzini manda 3 mensagens pro Bolsonaro. A primeira mensagem ele manda no WhatsApp às 11 da manhã e o relatório da polícia traz o seguinte: no dia 2 de janeiro de 2023, às 11h20 da manhã, Panzini escreveu para Jair Bolsonaro 3 mensagens sequenciais. A primeira, enviada às 11 da manhã, dizia o seguinte: o plano foi complementado com as contribuições de sua equipe. Aguardamos na esperança de que será implementado. Traduzindo, ele diz que recebeu as sugestões que a equipe do Bolsonaro teria mandado para um plano, que a polícia acredita que fosse o plano do golpe, porque vocês vão entender já já, e que se colocou em prática ali essas contribuições da equipe do Bolsonaro para fazer a readequação ao plano. Na sequência, ou em seguida, o Panzini comenta e encaminha para o Bolsonaro uma mensagem que ele alega ter recebido de um cara que tem o nome de Amir, que eu acredito que na verdade seria Almir, só que ele esqueceu de botar o R ou por uma falha de escrita do próprio aplicativo ali, ficou com o nome Amir, que eu acredito que seja o almirante Almir Garnier. E ele encaminha a mensagem que ele recebeu para o Almir Garnier com o seguinte trecho, tá? Do que o Almir teria mandado para ele. Bom dia, a minha tropa continua com sangue nos olhos. Detalhe, isso já é dia 2 de janeiro, 6 dias antes do 8 de janeiro de 2023, e o Bolsonaro já tinha deixado oficialmente o cargo de presidente da República, o Lula já tinha sido empossado junto com o Geraldo Alckmin e já estava atuando. E aí segue aqui o Panzini, tá? Bom dia, feliz ano novo. Conversa hoje com o Almir. Ele tinha encaminhado a conversa e falou, né? Desmobilizamos a tropa ou permanecemos em alerta? 2 de janeiro, Bolsonaro nos Estados Unidos da América ainda articulava o golpe. O brigadeiro Panzini, inclusive, tinha conversado com o Mário Fernandes no dia 7 de dezembro também de 2022, onde o Mário Fernandes ali agradece o voluntarismo do Major Brigadeiro Mário Panzini, dizendo ali, inclusive, que se ele precisar de ajuda, o Felipe era o cara ideal, que era um cara que era voluntarioso, era um cara extremamente competente e que ele também estava à disposição e que agradecia, inclusive, ao Brigadeiro pela resiliência na manutenção da busca desse objetivo aí. Esse Felipe, eu acredito que seria o Felipe G. Martins. E este objetivo aí, que a gente sabe, no dia 7 de dezembro, era o golpe de Estado que estava em curso, em tese. E aí, para deixar a situação mais complicada, conectando que o Bolsonaro sabia da trama golpista, mesmo fugindo para os Estados Unidos da América, não cessou, ao contrário, a fuga era uma das etapas do golpe de Estado para impedir que, se o golpe falhasse, ele fosse preso. Era uma maneira dele se proteger. E aí no dia 4 de janeiro, 2 dias depois do Bolsonaro receber a mensagem do Major Brigadeiro Maurício Pazini, de que o Almir Garnier tinha dito para ele que as tropas ainda estavam prontas e com sangue no olho. E o Maurício Pazini pergunta pro Bolsonaro se é para desmobilizar a tropa ou se é para deixar a tropa na rua, ainda em prontidão. O Bolsonaro, a gente não tem informação aqui, não se opôs. E aí o Mauro Cid, trocando informações aqui com um rapaz chamado Sérgio, que vocês vão lembrar, né, que é o Sérgio Cavalieri. O Sérgio conversa com o Mauro Cid e bota o seguinte, aí manda mensagem para ele falando o seguinte: bom descanso aí. O Cid comenta: valeu, vamos ver o que vai acontecer. Ainda tem algo a acontecer? Pergunta o Sérgio pro Cid, e aí ri. O Cid manda uma mensagem que foi apagada e na sequência o Sérgio comenta: coisa boa ou coisa horrível? Interrogação. O Cid responde e apaga a mensagem. E aí o Sérgio comenta: bom. O Mauro Cid apagou a mensagem, a gente não sabe. E aí o Mauro Cid, respondendo o comentário sobre coisa boa ou coisa horrível, ele responde o seguinte: depende para quem. Para o Brasil é boa. O que isto quer dizer, Carlito? Isso aqui é 4 dias antes da tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro. Isso quer dizer
que Mauro Cid sabia muito mais do que ele delatou para a Polícia Federal. Isto quer dizer que Mário Fernandes teve um papel muito mais decisivo do que muita gente está tentando dizer. Bolsonaro tinha ciência de tudo e que não dá, em hipótese alguma, para excluir Bolsonaro das responsabilidades pelo que aconteceu depois da eleição, incluindo o ato do dia 12 de dezembro, o ato da véspera do Natal e o 8 de janeiro. Tudo isso está claro no relatório, com as conexões, inclusive. Outro fator que eu queria fazer uma observação aqui para vocês é que ele diz, ao responder uma mensagem ali que ele teria recebido do Bernardo Kister, né, encaminharam para ele uma postagem do Bernardo Kister ali dizendo que o exército iria oprimir o povo, né, nas manifestações, ou dando a entender algo do tipo, porque as postagens são meio confusas, né? E aí o Mauro Cid diz que se o exército sair dos quartéis é para aderir ao golpe, ou seja, ao 8 de janeiro. Por que o Mauro Cid sabia disso? Porque ele fazia parte da trama golpista. Tem muita gente questionando por que a PGR, por que o STF decidiram manter a delação premiada do Mauro Cid. Eu tenho uma resposta muito simples, tá? O Mauro Cid complementou várias informações que não estão aqui. A gente já sabe que a Polícia Federal já mostrou disponibilidade em promover ali a produção de relatórios complementares. No próprio relatório de 884 páginas, tem várias citações de políticos aqui que não foram indiciados, mas que podem ser indiciados muito em breve também. Tá? E o que eu digo para vocês aqui, meu amigo, é que hoje a minha única preocupação é o Bolsonaro fugir do Brasil. Por quê? Além de ele ter uma estrutura de apoio muito grande, quando você lê o relatório, tá na página 71, se não me falha a memória. Deixa eu ver se tá aqui na página 71 mesmo. Acho que tá na página 71, se não me falha a memória. Você vê claramente aqui que existiu sim um plano, deixa eu só colocar aqui, para que o Bolsonaro fugisse do Brasil e que esse plano, inclusive, aqui, ó, chamava-se RAF, né? E que este plano, página 71 em diante, gente. E que esse plano, inclusive, foi organizado para proteger o Bolsonaro, para que ele fugisse do Brasil lá em 2021. Não deu certo. Ele fugiu em 2022. Por isso que ele levou, inclusive, parte do dinheiro dele para os Estados Unidos, praticamente todo o dinheiro dele, né, para os Estados Unidos da América. Era a maneira de ele se preservar lá, supostamente. E tem outro fator aqui que me chama muita atenção, é que pelos elementos que são estabelecidos no Código de Processo Penal, no artigo 312, e pela gravidade das coisas que o Bolsonaro fez, para mim já caberia tranquilamente o pedido de prisão preventiva contra Bolsonaro. Ele não vai ter o devido processo legal violado. Muita gente está falando, mas aí se prender ele antes do devido processo, ele não vai ter o devido processo legal violado. O que está acontecendo é que ele tem disseminado informações falsas, estimulado ataques às instituições, espalhado teorias criminosas, e isso preenche os requisitos estabelecidos no Código de Processo Penal do artigo 312, que fala sobre a prisão preventiva. Ele continuará podendo ter direito à presunção de inocência, contraditório e ampla defesa, mas para assegurar a aplicação da lei penal e pela segurança, inclusive, da sociedade neste momento, o Bolsonaro precisa estar preso. A gente já sabe que o Dr. Paulo Gonet Branco só recebeu, se não me falha a memória, ontem a denúncia encaminhada pelo ministro Alexandre de Moraes, o relatório, né, encaminhado pelo ministro Alexandre de Moraes, que pode virar uma denúncia da Procuradoria-Geral da República. A gente já sabe também que a Procuradoria-Geral da República provavelmente vai juntar a denúncia em uma peça só, né? Tanto o caso da falsificação de cartão de vacinação, roubo das joias do Estado brasileiro e golpe de Estado, porque aparentemente estava tudo em um contexto só ali, no final das contas. E vamos aguardar o que vai acontecer nos próximos dias. O que eu posso dizer para vocês, meu amigo, é que a situação do Bolsonaro, lendo o relatório, é muito pior do que até nós talvez pensássemos. É muito pior. Porque tem muita coisa comprometedora aqui, que ele pode chorar, espernear, alegar que ele é perseguido, mas quando você lê o relatório, meu amigo, você vê que não tem perseguição nenhuma. Ao contrário, eu acho que tem até resiliência demais em não se mandar o Bolsonaro pra cadeia. Deixa aqui o seu comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal da Revista Fórum, me siga no meu canal no YouTube, O Historiador, me siga nas minhas redes sociais também. A minha rede social no Instagram é Carlitos com o Neto. E eu agradeço a vocês e estou aqui de volta amanhã para fazer mais uma análise. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!